Cara, mas assim, eu acho que mais do que a questão da sensação, eu acho que o mais importante é a sensação de bom desempenho, né? Do último jogo que você fez antes, de novo, tipo... Mas com o time titular, quando entraram os Cobras, o jogo não foi bom. Não, mas isso tem acontecido muito, cara, com 5 substituições, sabia? Tá descaracterizando um pouco. Quem entra até esquentar também. Não mas é que os caras vêem também Jorginho, Arrascaeta, todo mundo entrando, o Galo acaba se fechando um pouco mais também, querendo ou não. Mas você liga o sinal de alerta um pouco mais. Mas eu acho que quando acabar o campeonato, acho que a gente pode ter essa discussão. Será que esses mistos e reservas do Flamengo seguraram mais o rojão do que os mistos e reservas do Palmeiras? Porque o Palmeiras ele encheu bastante o elenco essa temporada para brigar por tudo. E eu acho que tem muito jogador reserva do Palmeiras que não correspondeu. Ah, não, ontem ficou bem claro. Assim, ontem eu sei que a gente vai misturar os assuntos, porque também é impossível falar de Palmeiras e Flamengo sem associar um ao outro. É isso. Principalmente por conta da final da Libertadores, a briga pelo título. Mas ontem teve 2 boas notícias pro time do Palmeiras, que foi, descansou todo mundo. Porque assim, o Alan e o André jogaram 15 minutos, que não teve jogo. Passou 5 minutos no VAR, os acréscimos, depois o Palmeiras tomou o 3º gol. Os caras jogando parado no campo. Com 1 a menos, não teve nada. O André, não correu, nem o Alan. E a outra notícia é que ficou muito claro que vários caras não têm condição de estar no elenco. Assim, os caras não podem frequentar o time reserva do Palmeiras, alguns caras, porque nessa altura do campeonato, que seria importante alguns caras reserva corresponderem, isso também foi contra o Santos, isso também com alguns caras foi contra o Vitória, os caras não corresponderam. E você, estando no elenco de Palmeiras e Flamengo, você não pode ter elo fraco dentro de elenco de Palmeiras e Flamengo, porque isso vai te comprometer campeonato. Por isso que eu acho que... então você não vai jogar nunca. Por isso que eu acho que... Porque nos times assim, se você é reserva do Palmeiras e reserva do Flamengo, você tem a oportunidade e você joga isso que o Palmeiras jogou ontem, ou o que alguns reservas do Flamengo jogaram, saiba, você não vai jogar. Sim. É isso. Você não vai jogar. E eu acho, até por isso eu não acho desculpa quando fala assim, perdemos porque jogamos com o time reserva. Eu acho que tem que olhar como perdeu. Porque tem time reserva que perde, que nem o Palmeiras perdeu. Com o jogo controlado. Tem reserva que perde lutando, jogando bem. O Flamengo não ganhou, mas os seus reservas ontem, boa parte jogaram bem. Então, pra mim, não é desculpa. Eu acho que quando você coloca... Se eu sou reserva e você me coloca, eu vou comer grama, meu parceiro. Eu vou... E seria até legal. O Palmeiras mesmo, do Filipão, ele ganha o Brasileiro com o time reserva. Em 2018 jogava. Tá ligado? Jogou 14 jogos com o time reserva. E os reservas de Palmeiras e Flamengo são melhores que titulares de boa parte do campeonato. Então, assim, quando o clube ele monta o elenco e gasta o que gasta, que nem Palmeiras e Flamengo gastam, é pra esses caras segurar a peteca como você precisa. Exato. E entendeu? Você tem muitos caras de Palmeiras e Flamengo que são convocados pra seleção. Então, várias vezes em data FIFA, tudo bem que teve os jogos no meio, mas esses jogos depois, o Arrascaeta ficou fora, o Vitor Roque jogou 45 minutos. Sim, então, você precisa ter a reposição, não a altura, mas uns caras que entregam. Por exemplo, hoje, se o Flamengo precisa jogar com um dos seus laterais reservas para a final da Libertadores, é para se preocupar. Com certeza. Se Ayrton Lucas ou Emerson Royal tiverem em campo na final da Libertadores, é para se preocupar. Porque a performance dos caras dentro do campo não corresponde ao nível do Flamengo. Sim. Não corresponde. O Emerson Royal, até agora ele não justificou nada a sua chegada no Flamengo. Realmente. Ele não fez um jogo minimamente bom. E ele é muito frágil defensivamente. Cara, e não foi por falta de oportunidade, não. Exato. Porque o Felipe tem rodou bastante. Não, cara, e fazia sentido, né? Porque característica com o Wesley que saiu e que tava jogando, o natural era ele entrar e jogar, só que ele não conseguiu. Tanto que o Varela manteve a média dele, que não é brilhante nada, e é titular do time sem muito questionamento. E ontem, não foi nem usado, né? Então, ele, Alexandre, Varela e Alexandre não foram nem usados, claramente dizendo que eles são titulares indiscutíveis. Agora, é se questionar o que o Vinha faz ou não faz. Esse é um ponto importante. Pra estar tão atrás assim do Ayrton Lucas. Porque todo jogo, o Ayrton Lucas, quando você precisa segurar o Ayrton Lucas, ele é salvo. O Ayrton Lucas, ele é salvo por um gol ou outro que ele mete na frente. Porque em termos de produção ofensiva e defensiva, o gol ontem, mais um gol que o Flamengo toma nas costas do Ayrton Lucas, né? Se o cara sai pra lá, o Ayrton Lucas está olhando, quando ele acorda, o cara já tá dentro da rede fazendo o gol.
Então, assim, de fato é um problema. Tem jogos, assim, o jogo contra o Sport, lá, por exemplo, que tem as duas expulsões justas, inclusive, o Flamengo se complica no começo do jogo com um passe horrível do Ayrton Lucas, que deixa o João Vitor, que também é um moleque que não entrou bem, e que o Flamengo... Mais uma vez, né? E que o Flamengo escolheu, né, no final das contas, ter 3 zagueiros melhores e um zagueiro mais abaixo, e aí podia ter se complicado, que depois o jogo acabou deslanchando, Ayrton Lucas fez o gol. Mas esse moleque, eu concordo que ele sentiu não foi bem, mas ele é bom jogador, mano. Não, é bom também. Que você corre Também você ficou a temporada toda usando só os 3 e quando precisou botar um moleque, o cara não estava pronto, faz parte. Agora, eu acho que essa sensação desse gol de empate, eu acho que ela dá uma sensação positiva. Também acho. Se o Flamengo perde por 1-0 ou se o Flamengo empata com outro cenário, né? Se o Flamengo empata, sei lá, no início do segundo tempo e fica 40 minutos martelando e não consegue fazer o segundo, talvez desse uma sensação pior. Mas eu acho que eu não teria feito essa gestão de minutos que o Felipe fez. Então, aí depois no pós-jogo, todo mundo foi meio que um discurso... não vou dizer ensaiado, porque o ensaiado parece que foi uma coisa proposital, mas um discurso muito... Alinhado. Um discurso muito homogêneo de que todo mundo queria jogar, porque achava que ficar uma semana sem jogar seria muito ruim também. O Jorginho falou isso, que ele ia ficar uma semana, se ele não jogasse ontem, ele ia ficar uma semana sem jogar e praticamente 2 dias sem treinar, porque ontem não teria treino, porque ia ter jogo, sim, e hoje é viagem, não teria treino, né? Então, assim, ele pediu para jogar, o Arrascaeta pediu para jogar, o Bruno pediu para jogar, então, assim, tem esse ponto. Eu até falei sobre isso no prorrogação de sábado, depois que na quarta-feira passada eu falei que a sensação era que o Flamengo estava esfarelando fisicamente. O pessoal da preparação física do Flamengo entrou em contato comigo num nível muito bacana, muito bom. Trocamos uma ideia ótima e eles falaram que, na verdade, o jogo contra o Fluminense, o Flamengo teve as melhores métricas físicas que o time teve nos últimos 3 meses, que está tudo muito bem ajustado, então que a sensação que eu e muita gente teve que o Flamengo estava esfarelando fisicamente não é a visão do departamento físico do Flamengo, o departamento que prepara. Então, assim, eu estou aqui trazendo, né? Foi uma conversa excelente. Acho que a relação jornalista com os profissionais, acho que é assim, né? Você é respeitoso ao falar o que você está vendo e o outro lado é respeitoso em argumentar. Então, foi muito legal o papo. E a sensação dentro do Flamengo, a sensação é que o Flamengo vai chegar sábado zerado, fisicamente, porque os jogadores estão com ótimos níveis. Então, é isso. Mas acho que no fim... O Flamengo abriu mais um ponto, agora o Flamengo pode empatar 2 jogos, em vez de... Não precisa nem ganhar. Se ele empatar os 2 últimos jogos, ele é campeão brasileiro. Então... assim... Quer dizer, se ele empatar os 2 jogos, ele só perderia o título se o Cruzeiro tirasse 23 gols de saldo em 3 jogos, né? O que é impossível. O que a gente vai... Futebolisticamente é impossível. É remota a chance. Sobre a decisão dos 2 treinadores, também, ao mesmo tempo que muita gente falou sobre o Felipe Luiz usar os titulares, falou-se também muito sobre o Abel ter utilizado os reservas, algo que ele fez em 2021, nas 2 temporadas antes. Inclusive, a torcida do Palmeiras ficou muito brava com o Abel em 21, principalmente, porque era um jogo que poderia prejudicar o São Paulo na classificação do rebaixamento, e o Abel poupa São Paulo podia se complicar muito se ele perdesse aquele jogo no rebaixamento. E o São Paulo ganha do Palmeiras. Então, era algo que... Jogando no Allianz Parque, né? Foi no Allianz. Acho que foi, inclusive, uma das primeira vitória do São Paulo no Allianz. Nunca tinha perdido. O Palmeiras jogou tudo reserva e perdeu. E a verdade é uma só, gente. A gente só vai conseguir falar se o Abel usou a estratégia certa ou errada no sábado, às 9 horas da noite. Falar qualquer coisa antes disso, eu acho que é achismo, é opinião... Mas, no final das contas, a verdadeira... Se ele tiver certo ou errado, isso vai ser respondido no sábado. Porque se ele ganhar, o Abel fez a estratégia certa, poupou todo mundo, o Palmeiras voou fisicamente, pode ir pra prorrogação, como os caras do Palmeiras estão inteiros, o Abel preparou, os caras ficaram em São Paulo, talvez esse dia a mais que o Jorginho falou que os caras não treinaram, os caras que ficaram em São Paulo pelo Palmeiras
treinaram e foram a campo à vera, então pode ter sido diferente. E se perder, vai falar, olha lá, perdeu no Campeonato Brasileiro e perdeu na final da Libertadores, não adiantou nada. Tem que ir embora. Tem que ir embora. A resposta vai ser no sábado. Aí eu que vai acho ser que decretado. diante das circunstâncias ele fez o certo também. E é exatamente isso. E eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ele fez escolha. Só sendo coerente, se eu achava que o Felipe Luiz deveria ter jogado com reservas, eu acho que o Abel também deveria ter jogado com reserva. Sim. A minha crítica é a fala. Perfeito. Porque ele poderia ter muito bem dito, ó, independente do time que vai entrar lá, eu vou para Porto Alegre e vou ganhar o jogo. Ou vou para ganhar o jogo. Até porque o time que ele colocou ontem tinha capacidade de ganhar o jogo. Total. A primeira meia hora foi muito superior ao Grêmio. O Grêmio estava completamente perdido na primeira meia hora, 35 ali. Então, assim, acho que isso é uma fala que acho que contribuiu para isso, né? Você poderia falar, eu não sei qual time que eu vou colocar, vou planejar o jogo daqui a pouco, mas independentemente disso, eu vou ganhar o jogo. Coisa que ele fez contra a LDU, né? Não, contra a LDU a gente vai ganhar o jogo, a gente vai classificar para... Então, assim, eu acho que por isso é que eu disse que eu achei inaceitável um técnico do Palmeiras ter esse tipo de postura. Que acho que, na verdade, e ontem acho que ficou muito cristalino isso para mim, o Abel disse que entregou justamente para poder ter o discurso que ele teve ontem. Isso era de caso pensado. Pode ser. Era de caso pensado. Ele preferiu passar um discurso da porta para fora de que o campeonato estava entregue, que o campeonato estava perdido, para ele ontem fazer o discurso que ele fez, fazer a narrativa que ele fez. E aí, isso daí para mim, desculpa, é inaceitável para o treinador de um clube do tamanho do Palmeiras. Ele, entre fazer o certo e ter razão, ele preferiu pontuar para ele ter razão depois. Então, assim, isso para mim eu considero inaceitável. Porque ele quis dizer que o campeonato estava entregue justamente para ontem, depois do que aconteceu, ele dizer que o campeonato foi entregue porque depois do jogo contra o São Paulo a arbitragem mudou. E isso era o que ele queria dizer. E faltou coragem para ele dizer no sábado. Então, assim, isso para mim foi inaceitável. Escalar o time reserva, concordo com ele. Eu teria escalado o time reserva também. Mas teria dito, o meu time reserva vai para Porto Alegre para ganhar o jogo. Coisa que ele não fez. Agora, tem um ponto importante aí no jogo do Palmeiras, porque talvez se a gente pegar no campeonato ou na temporada inteira, olhando para o Flamengo, eu acho que o Flamengo alternou mais entre jogadores no sentido de ser um titular ou ser um reserva. A gente já viu o Luiz Araújo sendo um cara super titular e hoje seria um reserva. A gente já viu um Cebolinha que cresceu demais agora na reta final, ser escorraçado e hoje pode ser considerado um titular. O Plata, o Varela, com o Royal, Varela e Wesley, depois Varela e Royal. Então, hoje, talvez, a gente tenha mais, assim, a gente entende que quando o nível, de repente, a corda esticou. Quando a corda esticou, o Flamengo tem esses caras ainda, que já conseguiram treinar. No Palmeiras... Acho que o Flamengo tem mais jogadores jogando bem. Então, e aí o ponto talvez no Palmeiras seja um jogo também para observar esses caras, meio que assim, ó... Talvez ali a gente vai ter os 11 iniciais, mas quem desses caras aqui que jogaram hoje, quem que é esse cara que pode fazer uma diferença? Deu pra pegar alguém ali e falar assim, pô, esse cara aqui pode ser um ponto importante pra sábado. Ou nem isso deu pra fazer análise? Todo mundo acha que o Fux começa jogando. Ah, sim, deu. Perfeito. A escalação de ontem. Aliás, que moral que estão os dois volantes do Palmeiras, né? Então, imagina, eu acho eles construíram. Que eles construíram. Peraí, então. Peraí. Não tem nada de Ô, produção, solta a vinheta, vai. Deixa. Tá com a vinheta no ponto? Solta a vinheta, então. Vai. Vai. Quem tem que ser multado? É o seguinte. Mostra a notificação. Notificação vai pra quem? O pessoal tá produzindo vinheta rápido. Não, os caras saíram correndo hoje pra fazer. Mas a verdade é a seguinte. Tá produzindo vinheta rápido. Não tem que ser multado porque é um erro futebolístico ali. Agora, o pênalti que o Aníbal Moreno cometeu ontem é um dos pênaltis mais imbecis que eu já vi na minha vida. Assim, sem brincadeira. E assim, ele acabou com a Copa do Brasil, porque ele foi expulso e acabou com o jogo em 5 minutos. Ele acabou com o jogo ontem do Campeonato Brasileiro, que estava completamente controlado, que o Palmeiras tinha totais condições. E se existia alguma possibilidade do Aníbal Moreno começar o jogo em Lima, ela acabou. Ela acabou, de verdade. A postura que o Aníbal Moreno tem em jogos importantes, jogos decisivos pelo Palmeiras ao longo da temporada, o credenciam a não entrar em campo em Lima, porque a qualquer momento ele pode colocar o jogo em risco. O Bruno Fux, zagueiro, ganhou a vaga de 2 volantes. 2 volantes.
2 volantes. Palmeiras trouxe o Emiliano Martínez essa temporada, não conseguiu se fixar como titular. O Aníbal Moreno veio desde a temporada passada, começou bem, o nível caiu demais. É impressionante, porque na temporada passada ele era um cara muito constante, aí, praticamente não errava, A desculpa ou justificativa foi, na Argentina ele jogava muito menos jogos, o nível dele caiu, porque no futebol brasileiro se jogam muitos jogos, então ele sentiu a temporada. O que eu acho uma justificativa plausível para um cara que está vindo da Argentina num futebol completamente diferente. Agora, qual é a justificativa pro Aníbal Moreno ter a temporada que teve esse ano? Um cara completamente desconcentrado, desconexo do jogo, que a qualquer momento pode colocar um jogo a perder, e a gente está falando de uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Lima, que você não pode ter um cara desse em campo. Você tem que minimizar a maior quantidade de erros possíveis. Tipo o Plata do Flamengo? Você acha? O Plata também tá só que o próprio Emerson Royal. O Plata é o atacante, velho. O Aníbal Moreno é o camisa 5. O Aníbal Moreno deu uma cabeçada com 5 minutos de jogo na Copa do Brasil, num jogo que... Na era VAR. É uma loucura, né? E aí ontem ele comete um pênalti escandaloso, assim. E as atuações do Aníbal Moreno, elas já têm sido muito abaixo. Eu sou a favor de multar os caras. Por exemplo, na Copa do Brasil ele deveria ter sido multado. Com certeza. Por muito. Com certeza. Ontem, eu acho. É só uma falha futebolística absurda. Mas assim, não tem como você multar o cara por fazer um pênalti muito burro. O pessoal fala, não pode por causa da CLT e tudo. Fácil, irmão. É só botar na parte do direito de imagem. Ó, atitude dessa aqui vai ser multada em tanto. Bota no direito de imagem. Pode colocar em contrato, na CLT de fato. Jogador. Exatamente, na CLT de fato não pode. Para você punir alguém na CLT, você tem que primeiro dar uma advertência por escrito, depois uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito. Então, tem todo um trâmite para você multar da CLT. Mas bota no direito de imagem, irmão. Direito de imagem. Eu concordo plenamente nessa parte aí. Então, vou voltar ao meu raciocínio. O Fux vai ser o volante. Sim. Diante disso, eu acho que só tem uma dúvida de alguém que pode, que é o Sousa ou o Veiga. Ou o Felipe, né? Então, assim, o Maurício caiu demais de desempenho. Demais. Sim. Inclusive de ritmo de jogo, de intensidade de jogo. Muito. Tem hora que você vê, parece que o Maurício está assistindo o jogo dentro do campo. O Felipe Anderson é outro. Parece que tá, assim, não consegue... Era um cara, tu olhava o Felipe Anderson jogando na Itália, era correria o tempo todo. E não sei o quê. Mas não precisa nem ir na Itália. Aí, pode ser no meio da temporada. No meio da temporada. Então, os dois caíram muito. Eu só vejo uma possibilidade. Se você pegar os 11 que ficaram em São Paulo e voaram depois, eu só vejo uma possibilidade. Veiga ou Sousa. Acho que é a única. O resto, o time é esse aí. Carlos Miguel, que eu acho também uma loucura botar o Everton nessa situação. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Fux, Andréas. E aí você fica na dúvida se é Sousa ou Veiga, Alan, Flaco e Vitor Roque. Acho que só tem uma possibilidade de dúvida. E o Sousa ontem acho que fazia um bom primeiro tempo até. Ele fez o melhor jogador do Palmeiras ontem. Ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Eu acho que, de uma maneira geral, é claro que eu acho que isso não é uma avaliação que ela tem que ser definitiva, até porque tem jogadores no Palmeiras que não tem uma temporada completa ainda, que ainda estão buscando se afirmar. Mas a impressão que dá é que na hora que a corda esticou, muita gente espanou, assim, de uma maneira ou outra. Aí você pega, o próprio Kelvin, que é o titular hoje. O Kelvin, ele não tá nem perto do nível que a gente sabe que ele pode jogar. E que ele chegou jogando. Sim. Mas que está ano-luz à frente do GI. Sim, também, que tinha melhorado também e já também não está entregando. Mas ele melhorou mais no papel de terceiro zagueiro, né, do que... O Mikael, eu nunca achei que ele ia ser o titular do Palmeiras, mas olhando e analisando antes de ele chegar, eu achava que podia ser um cara para compor elenco. Mas a gente já ficou claro que não pode, né? Mas já um cara que já explanou também. O próprio Jeff Tech, que é bom jogador também, que eu acompanho e tal, achava que era um jogador que ia chegar e ia ajudar. Ainda também não aconteceu. Os dois volantes, cara, é bizarro, porque são jogadores... Então, assim, é até difícil você falar que a diretoria do Palmeiras errou, porque são jogadores que você olha em outros contextos e que fazia... Não, cara, eu assisti, irmão. Não, o Mikael não tem condição. Ele não fez um jogo bom pro Palmeiras. Não, mas eu tô falando que eu assistindo ele antes, ele tinha nível. E eu falei com gente brasileira que trabalha nos Estados Unidos e falou... Então você e o Abel estão errados. Desculpa, não dá. Não tem condição. Gente, vocês estão errados. Não dá, gente, não dá. Mas você viu ele antes? Pô, ele pode ser bom pro time de Série C. Não, pro time de Série B. Não, mas eu achei que era um cara que ele ia ajudar pra compor o elenco, foi o que eu falei. Não serve. Desculpa, eu odeio falar isso, de verdade. Mas não dá, cara. A gente tem que olhar pro jogo e o campo fala pra gente, não tem condição. Não tem condição. A menos que seja mais um que o Abel recupere, como ele já recuperou vários, realmente Você acredita nisso?
O Abel já recuperou o jogador que eu não imaginava. Eu não imaginava que o Flaco ia jogar o que ele jogou. Pra você recuperar, você mostrou algum dia um bom futebol. Pode ser. Você mostrou, já mostrou. Pô, que saudade daquele realmente Mikael a mensagem do Mikael, as passagens do Mikael nem o Abel aguentou ver 90 minutos ontem do Mikael. É verdade. Nem o Abel aguentou ver ontem 90 minutos do Mikael. Ele tirou o Mikael no meio do jogo pra abrir o time. Ele podia ter tirado qualquer outro cara. Ele continuou com 2 volantes em campo. Porque a partida do Mikael é de um cara de um nível muito abaixo ao que o time do Palmeiras apresenta. Muito abaixo. E assim, isso que o Renatinho tava falando de quando a corda esticou, os caras não conseguiram corresponder. Pô, o jogo contra o Santos, acho que é um jogo também emblemático na campanha do Palmeiras, porque tava sem vários caras. Mas, por exemplo, Aníbal Moreno e Felipe Anderson estavam em campo. Foram caras que não conseguiram chamar a responsabilidade para fazer o time andar ou para fazer o time jogar. O Aníbal Moreno sentiu o jogo contra o Santos. Como ele sentiu todos os jogos importantes da temporada. Então, assim, pra você ter o Aníbal Moreno num jogo de meio de Campeonato Brasileiro, pô, beleza, é uma coisa, ele vai te entregar aqui, vai te entregar ali. Agora, nos jogos importantes da temporada, ele espanou em todos e ele prejudicou o Palmeiras em vários. Um jogo contra o Santos, ele errou passe de 2 metros. O Felipe Anderson saiu no intervalo, num jogo que só tinha reserva em campo. E o Palmeiras correu pro banco de reservas no jogo de ontem, por exemplo, com o Bruno Rodrigues. Então, assim, eu entendo que o elenco foi montado para jogar com 3 atacantes, com 2 pontas e um centroavante, que Vitor e Flaco disputavam uma posição. Agora, o Palmeiras... A ausência do Paulinho atrapalhou demais. Mas o Palmeiras, agora que joga com 2 atacantes, tem que se preparar melhor para a temporada. O Abel não pode olhar para o banco e ter o Bruno Rodrigues e o Luigi. Gente, a proposta chegou pro Luigi. A melhor coisa pro Palmeiras fazer é vender o Luigi. O Luigi, ele não conseguiu. Ele não conseguiu acontecer. Pode ser que ele aconteça em outro time. No Palmeiras, ele não conseguiu acontecer. E acho que o pior de tudo é postura, assim, tipo, dos caras que estão em campo. Ontem, o Palmeiras via um jogo escapar, mais um jogo nessa reta final, escapar das mãos, e parecia que dentro de campo tava só indo, assim. O Grêmio, 1 hora pra bater a falta. O Grêmio, deixando a bola passar. E o Palmeiras tá tranquilo. O Grêmio tá no papel dele. Os caras do Palmeiras ontem tinham que chegar em casa. Olha pra mulher deles e fala assim, gente, amor, tô com medo do Arthur. O que o Arthur fez pros caras do Palmeiras ontem? Gente, a partida que o Arthur fez ontem, os caras do Palmeiras correram atrás dele o jogo inteiro. Ele tocava, se movimentava, recebia sozinho. Aí o cara acompanhava ele. Ele tocava, recebendo sozinho. Toda hora. Faltou senso de urgência na reta final, faltou os caras entenderem que o campeonato estava escorrendo pelas mãos. E eu repito, se chegar no vestiário do Palmeiras e contar para todo mundo que o campeonato foi embora, o único que não se surpreende é o Vitor Roque. O Carlos Miguel e o Gomes falam, puta, verdade. Agora, o resto do elenco não entendeu. Não entendeu a reta final de campeonato. Palmeiras, 5 últimos jogos. Perdeu pro Santos, empatou com o Fluminense com vitória dentro de casa, perdeu pro Grêmio. Tem mais uma. E Mirassol. O Mirassol. É isso. Cara, e tomou 2 gols de lateral. Até a questão do Paulinho, cara, é um negócio que a gente meio que deixa passar, mas tinha que ver se não teve um erro de avaliação e alguma coisa. Porque assim, você pagou uma paulada e não teve um jogador uma temporada inteira, gente. Tá ligado? O Palmeiras sabia que ele estava machucado e depois teve outra lesão, né? O ponto na verdade foi a mesma, né? O ponto foi uma recorrência. O ponto na verdade, você teve ele no jogo mais importante. Você deu 4 anos de contato com o cara não jogou um ano. Tudo bem, eu entendo, mas no jogo mais importante do ano até então, aqui agora tem o jogo mais importante que é o da Libertadores, mas no jogo mais importante até então era o contra o Botafogo no Mundial e ele resolveu. Então, eu acho tô falando que isso tá pago, não é isso? Acho que é por isso. Eu acho que é por isso que fica a sensação meio que da torcida, principalmente do Paulinho, pô, beleza, essa temporada, é que eu acho que o Palmeiras se isenta um pouco da culpa da cirurgia, porque ela foi feita no Galo. Então, mas ela fala, você não é uma questão de erro de avaliação. A avaliação, beleza, o Palmeiras entendeu que poderia recuperar o Paulinho para ele jogar a temporada, não aconteceu. E aí acho que a decisão, no final das contas, de não ter ele pro resto da temporada foi correta, porque o contrato dele é de 4 anos. Acho que seria ruim essa questão da avaliação se ele tá com uma lesão no pé direito e operam o pé esquerdo dele. Aí, pô, show de bola, Galo. Aí não tem como. Você contratar não, mas eu digo quando ele vem. Pelo jeito a cirurgia não veio muito legal. Então você tinha que calcular os riscos. Né? Porque o dinheiro que o Palmeiras investiu nele, ele poderia ter investido em outro jogador. Tá com pressa? Calma.
Fica tranquilo, tá tudo certo. Vamos viajar? Só falando, né? Os 2 gols de Latereio, tanto no Mirassol quanto ontem, na última bola do primeiro tempo, né? Os 2 com o mesmo perfil. E o que eu achei os dois modificaram terrivelmente o cenário do jogo. Terrivelmente. Gente. Assim, duas vezes na última bola do primeiro tempo, você tomar 2 gols de Latereio. Então, assim, acho que E aí o Abel, esse tipo de reflexão ele não fez ontem, né? Eu estava esperando algum tipo de reflexão do Abel ontem. Esse tipo ele não fez. 2 gols iguais de Latereio iguais, os 2 na última bola do primeiro tempo.